galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um DAI na Europa. No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho como foi nossa experiência imigratória. Quando nós decidimos vir para cá, foi nosso primeiro voo internacional, né? Então a gente não tinha muita experiência, então eu pesquisei um pouco sobre o assunto e vi que como eu vinha com uma criança de 4 anos e para nós seria a primeira experiência de um voo longo, né? Como eu vim pela TAP, foi 9 horas e 50 minutos saindo de Guarulhos. Então eu falei assim, bom, tem o horário que eu vou chegar antecipadamente no aeroporto para fazer o check-in com segurança, mais o período de voo, o tempo que a gente pode ficar ali na imigração, então são longas horas, né? E por isso eu optei por voo direto, né? Vi algumas opções com conexão, mas eu acreditei que o voo direto seria a melhor opção para minha família. E realmente foi assim na prática, tá bem? A viagem é cansativa, pelo menos nós sentimos isso, mas foi bem melhor por ter sido voo direto do que ter que fazer conexão, esperar em outro aeroporto, pegar a mala, enfim, foi bem mais tranquilo fazer voo direto. O que eu quero dividir com vocês é, nós nos programamos para estarmos no aeroporto dentro da faixa aí pedida de 3 horas e meia para voo internacional antecipadamente. Conseguimos atingir essa meta, porém a gente quase perdeu o avião. Chegamos lá, fizemos rapidamente, eu já tinha feito check-in online, né? Mas a gente teve que fazer despachar as malas e passar pelo raio-x. A fila do raio-x estava grande e muito demorada. E realmente ali a gente perdeu horas preciosas. Quando a gente conseguiu sair da fila do raio-x e ir até o nosso guichê de embarque, a gente teve que sair correndo, porque já estava muito em cima da hora. E quando nós chegamos a entregar a documentação para embarcar, só passou mais 2 pessoas depois da gente e eles fecharam o portão de embarque. Então foi um sofrimento, um sufoco nesse momento, porque minha filha de 4 anos, meu marido tentando correr com ela e as malas e eu correndo atrás, super cansada. Enfim, deu tudo certo no final, mas eu recomendo que vocês utilizem mais de 3 horas e meia, que foi o nosso caso, para que isso não venha acontecer com vocês. Era para a gente pensamos que a gente ia ter tempo de ficar tirando foto no aeroporto, conversar, fazer um lanche. Não tivemos tempo para nada disso. Realmente o nosso tempo no aeroporto foi praticamente todo ali na fila do raio-x. Não sei o que tinha aquele dia, mas perdemos um bom tempo ali, tá bem? Então fica aí uma dica para vocês. Outra coisa, para quem vai viajar com criança e até para si mesmo, evitem roupas novas e roupas apertadas também. Como o voo é longo e a gente fica muito tempo no aeroporto, o ideal é que sejam roupas confortáveis, roupas que vocês já estejam habituados, tá bem? E principalmente as crianças. A minha filha tava com um sapato que ela reclamou que estava um pouco apertado no avião. Eu tirei o sapato dela e não era um sapato novo, mas acredito ali que por causa da viagem ela sentiu e a gente tirou. Mas assim, fica aí a dica também. Roupas confortáveis para que vocês não tenham apuros durante a viagem. Outra dica importante é que vocês já deixem uma pastinha, um envelope com toda a documentação já pronta, tá bem? Que vocês vão apresentar na imigração. Então eu coloquei lá, deixei de fácil acesso os passaportes, levem a RG, quem fizer a compra da passagem pela RG, na hora do check-in vai ter que apresentar a RG também. No meu caso eu levei os PCRs negativos que estava pedindo no momento que eu embarquei, né? Também levei o seguro viagem de cada um de nós, o comprovante de hospedagem paga e não reservada, tava com as passagens de ida e volta, e o roteiro viagem também. Como nós viemos como turista, eu tinha tudo que a imigração poderia pedir como turista, tá bem? Outra dica importante, pessoal, se for o seu primeira vez que você vai voar, assim que você sai, você despacha as malas e você se dirige ao guichê do raio-x, existem vários guichês, pelo menos no aeroporto de Guarulhos é assim, tá? E nós ali, pela inexperiência, acabamos entrando no primeiro guichê. E depois nós descobrimos que existem vários. Então, assim, é melhor que você, pro lado mesmo de fora do aeroporto, assim que você sai do balcão, que você fez o despacho das malas, procure entrar pelo raio-x já do teu portão de embarque. Porque aí o pessoal que vai estar ali já é para embarcar no voo daquela mesma direção.
e a gente acabou indo pelo mais fácil ali, o que estava mais próximo. Talvez se a gente tivesse andado mais um pouco e procurado a fila do raio-x do nosso portão de embarque, nós teríamos pego uma fila menor, tá bem? Então é uma outra dica para vocês. E para quem vem com crianças pequenas, vocês podem levar uma garrafa d'água pequena no avião, sim, cheia, tá? Mas apenas para quem vem com crianças pequenas. As demais crianças maiores ou adultos não pode, tem que levar a garrafinha vazia, senão você não pode embarcar, tá? Voo internacional, tá bem, pessoal? Outra dica importante, quando você vem em família ou até mesmo vindo sozinho, eu sempre recomendo que você traga os seus remédios que você costuma utilizar. Tanto quem faz uso de remédio controlado, né, remédio para pressão ou para qualquer outro tipo de tratamento de saúde, traga a receita consigo, mais o remédio. E também, a gente que é mãe sempre anda prevenida, né, remédio para dor de cabeça, dor de ouvido, no caso eu trouxe para meus filhos, também trouxe para qualquer outro mal-estar comum que eu levaria para uma viagem à praia, por exemplo. Então, eu dividi, eu coloquei um pouco desses remédios que eu acreditei que eu pudesse usar no voo dentro da bolsinha e coloquei na minha mala de item pessoal, na minha mochila. E os demais remédios eu coloquei na minha mala para despachar. E foi muito bom, porque durante o voo eu precisei medicar um dos meus filhos com remédio. Eles não fornecem remédio no avião, tá bem? Então, isso é importante que vocês já passem no pediatra, avisem que vocês vão voar com as crianças. E aí você já fala, olha, se tiver enjoo, se tiver tontura, tiver dor de cabeça, qual remédio que eu posso dar? E foi isso que eu fiz e foi bem melhor, porque ninguém merece passar 9 horas no voo lá e a criança passando mal ali, você não ter a medicação ou não poder atendê-la, né? Outra dica também importante para vocês é referente à bagagem. Procurem levar o menos possível de malas. Por quê? Ainda mais quem vem em família com criança. Porque você tem que ficar atento no aeroporto, você tem as documentações para ficar apresentando na imigração, você tem a atenção nas crianças, né? Criança sempre exige atenção, tem as malas para transportar, tem que despachar, depois você tem que recolher, e as malas de mão e as mochilas. Então, assim, tem lugares, pessoal, que menos é mais. E quando a gente fala de viagem, menos é mais, tá bem? Então dá para fazer uma boa mala, com bons itens para quem vai emigrar, com muita sabedoria. Então, assim, não precisa exagerar, né? Eu conheço pessoas que vão fazer viagem de 15 dias, 7 dias e querem trazer 30, 40 pares de sapato. Isso, por exemplo, é um indicativo desnecessário. Até porque, gente, a gente tá falando aqui da Europa, aqui em Portugal, tem preços acessíveis, tem bons produtos, então não precisa exagerar dessa forma, tá bem? Ah, mas eu quero levar 2, 3, 4 malas despachadas, eu comprei um pacote de viagens que me permite. Ok, se você quer, você pode, faça. Mas se você estiver vindo como turista, por exemplo, eu não recomendo. Quem vem como turista, ele vai trazer o suficiente para o período da viagem dele. Então, se você está com uma viagem de 7 dias, 15 dias, 20 dias, 10 dias... Então, é roupa, acessório, calçado, equivalente um pouco mais dos dias que você está viajando, né? Nada exagerado. Outra coisa que eu costumo falar para as pessoas, se você está numa viagem de turismo, não faz sentido você levar a toalha de mesa que você ganhou da sua tia, né? O acessório, o objeto de decoração que você ganhou de alguém que você gosta muito. Porque para que você vai levar esses itens numa viagem de turismo? Ah, eu vou levar o meu cobertor, porque é meu cobertor que eu ganhei do casamento, eu adoro. Você vai passar 7, 15 dias a turismo, você não tem necessidade de levar nenhum desses itens, tá bem? Foto de família, pessoal. Viagem de turismo, a gente não leva foto de família, tá bem? Esses itens, caso você venha emigrar, você pode trazer em outro momento. Alguém guarda para você no Brasil, depois essa pessoa pode enviar via correio para você, ou quando você for ao Brasil, ou alguém do Brasil vier, traz para você também. Enfim, mas não arrisque aí o seu planejamento com pequenos detalhes desse tipo. Um ponto importante que já me pediram para falar aqui. Quando vocês forem comprar passagem aérea, atenção, vou comprar com escala porque está mais em conta, ou porque eu prefiro assim comprar com escala, ok. Observe o tempo que você vai ficar entre a conexão. Eu já vi gente reclamando por quê?
Porque, eu comprei num lugar, a pessoa que me vendeu não avisou, e eu fiquei 15 horas no aeroporto, tive que praticamente dormir no aeroporto e eu não sabia, eu não estava ali estruturalmente preparado, estava com criança, tive que pagar lanche caro no aeroporto, enfim. Esse tipo de coisa é importante, pessoal. Tenha um planejamento nos detalhes, atenção nos detalhes. Outro ponto, comprei uma passagem com conexão para São Paulo, mas o meu voo sai de Guarulhos e a minha conexão é em Campinas. Então, de Campinas para Guarulhos, eu tenho que me virar com transporte terrestre e ninguém me falou nada. Então, isso é importante. Por isso que eu falo que vocês têm que comprar no lugar de confiança. E quando for comprar, tenha uma atenção para que vocês não caiam em nenhuma dessas pegadinhas e você não tenha nenhum desses transtornos no dia da sua viagem. Mais uma informação sobre documentos. Quem vai viajar como turista não tem motivo de estar levando um diploma, né, pessoal? Nem diploma, nem histórico escolar. Então é outro ponto de atenção. Existem outras formas para que você traga esse documento a Portugal depois que você estiver aqui. Mas vindo como turista, você não pode, não deve trazer essa documentação jamais. Para que a sua viagem seja bem sucedida e seus primeiros dias em Portugal sejam confortáveis, faça uma lista da tua bagagem. Então, assim, remédios, itens pessoais, produtos de higiene, beleza, acessórios, calçados. Faz uma lista de tudo que você vai precisar para você montar a sua mala e você vai conferindo isso depois, para que você não esqueça nada. Eu, por exemplo, me planejei com algumas coisas, né, e fui comprando e fui já preparando as malas, tá bem, para isso. Então foi muito mais tranquilo, não esqueci nada no Brasil, graças a Deus, e também quando cheguei aqui não senti falta de nada. Uma coisa importante que eu pesquisei na internet e que eu comprei, trouxe e foi útil, foi aquele carregador universal, porque eu vi que as tomadas aqui de Portugal, elas têm um plug diferente do que a maioria das tomadas no Brasil. O hotel que eu estava, uma tomada aceitava o nosso carregador sem precisar do carregador universal, né? Perdão, do plug universal. Mas das demais precisava. E como nós estávamos com 4 celulares, aparelhos celulares, então foi bem útil esse carregador, tá bem? Então é muito importante, às vezes você chega no hotel de noite, como que você vai sair para comprar? Então traga esse aparelho que vai ajudar muito vocês, tá bom? Falando de carregadores, pessoal, vai trazer notebook, vai trazer tablet, vai trazer celulares. Tragam os carregadores dos seus aparelhos, para que vocês não tenham problema, ter que desenrascar aqui de outra forma, tá bem? Lembrando que esses itens sempre tragam na mala de vocês de 10 quilos ou no item pessoal. Não tragam na mala despachada, por quê? Infelizmente, a mala despachada pode ocorrer um extravio. É sempre que acontece? Não, mas pode vir a acontecer. E aí são itens de maiores valores, devem sempre ser carregados ou no seu item pessoal ou na sua mala de 10 quilos. Outro ponto importante eu comprei uma balança própria para medir malas, né? Aquelas que você pendura na mala e levanta. E super valeu a pena. Comprei no Mercado Livre e valeu a pena por quê? Porque eu consegui ver o peso das minhas malas antes mesmo de sair de casa, para não chegar no aeroporto para passar aquela situação chata que eu já vi acontecer, a pessoa ter que ficar tirando as coisas porque excedeu o peso da mala. E é bom também porque se você percebe que você está muito abaixo do peso, você consegue dar uma apertada ali e aproveitar mais a sua mala. Outra dica, pessoal, é o seu visual, né? A mensagem que você passa para o pessoal da imigração. O que eu costumo dizer? É claro que quem vai viajar como turista, você tá ali para passear, para se descontrair, para relaxar, então tá sempre com aspecto tranquilo, com aspecto feliz, contente e despreocupado, tá bem? Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira mensagem que a gente lê de quem vai a turismo. Você pode ver que pelas fotos, pelas mensagens, quando a pessoa fala, vou de férias, estou em férias, estou viajando, é sempre momento de alegria, descontração, relaxamento. Então, assim, o perfil do turista é esse. Então, a pessoa tá lá travada, assustada, olhando de canto, olhando de olho. Então, assim, já é uma mensagem que chama a atenção dos agentes da imigração. Então, já tenham isso em mente. Você é turista, tá vindo como turista, então comportamento de turista. Outra coisa, pessoal, que a gente repara de cara é o aspecto visual da pessoa.
Então, assim, se a pessoa tá descabelada, se ela tá mal vestida, e aqui eu não tô julgando se a pessoa tá vestindo roupa de marca ou roupa simples, tá? Você pode estar vestindo qualquer marca, desde que você tenha um aspecto limpo, um aspecto de arrumado, né? E principalmente não com o aspecto de que não seria uma pessoa que estaria viajando, tá bem, pessoal? Ah, eu vou com um tênis rasgado mesmo, vou com uma blusa toda manchada, não tô nem aí. Então, assim, essa pessoa tem um perfil de quem tá gastando dinheiro com turismo? Esse tipo de coisa é a primeira fotografia que vai passar ali para os agentes da imigração, tá bem? Eles têm várias técnicas, porque é o trabalho deles, obviamente, mas tudo isso é visto. Ah, a mochila tá toda rasgada, a mala é aquela mala de 1985. Ah, mas é o gosto da pessoa, Dayana. Tudo bem, gente, mas a fotografia não tem como você não julgar a primeiro momento, né? Nós mesmos, infelizmente, acabamos fazendo um pré-julgamento quando ao ver todo mundo a primeira vez. E isso não muda na imigração, tá bem? Então, assim, se programa. Eu, por exemplo, eu tinha algumas malas em casa que eu usava sempre que eu viajava, mas eu viajava de carro, às vezes ia pra praia, às vezes ia pra casa de um parente, mas minhas malas estavam meio velhinhas. E aí todo mundo falava pra mim, não, vai com essas malas mesmo, eles vão jogar lá no avião de qualquer jeito, é mala despachada. Mas eu pensava comigo, a pessoa vai pensar assim, ela gastou essa fortuna com dinheiro de passagem para ir para Portugal, com essas malas velhas, capenga. Falei, não, vou ter que comprar malas novas. E eu fiz isso, pessoal. Claro que eu não saí gastando um fortuna em mala. Pesquisei, fui lá na fonte, paguei mais barato, mas comprei malas mais atualizadas, mais novas para poder viajar. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Não tô dizendo que você não pode vir com a sua mala velha, tá? Mas eu só tô dizendo que, assim, em que estado ela está. Se estiver bem surrada igual a minha, é de se pensar em trocar, tá bem? Agora vamos falar de alimentação. No voo, nós sabemos que eles costumam dar lá os petiscos e uma alimentação, uma refeição, né? No meu caso, que voei à tarde, a refeição foi a janta. Mas a gente que viaja com criança, a gente sabe que criança tem um paladar diferenciado. Então a minha filha, eu já sabia que não ia comer tudo. E foi de fato o que aconteceu. Ela mal encostou na comida do avião. Então quem vai viajar com criança, se programe. Leve um lanchinho para a criança. Não há problema, você pode, desde que você respeite algumas regras. Então comida que não estrague fácil, senão você vai ser parada no raio-x e não vai poder embarcar. Então assim, leve lá a bolacha que seu filho é acostumado, de repente o salgadinho, um petisco lá que a criança goste, né, já esteja habituada, tá bem? Agora sim, evite Danone, alimentos que estraguem em poucas horas, tá bem? Ou que tenha... tem frutas que duram mais, mas tem frutas que estragam mais rápido. Então esse tipo de coisa também. Então você pode levar uma mini lancheirinha lá de plástico, coloca algumas coisinhas para tua criança. Eu fiz isso com a minha filha, passei super bem pelo raio-x, eles viram, deixaram entrar, tá bem? Ela conseguiu entrar com uma garrafinha de água também, ele falou que permitia por causa do tamanho dela. Ela tinha 4 anos pela idade, perdão, ela tinha 4 anos na altura que nós viajamos, tá bem? Então esse cuidado é precioso, porque de repente sua criança fica ali no voo e não quer nada, não que é servido, e vai ficar 9 horas ali, fica complicado. E lembra que eu disse que lá no voo você não pode embarcar com líquido, né? Você não pode embarcar com a garrafa de água cheia, mas você pode deixar passar pelo raio-x com a garrafa vazia e depois que desembarcar, você usa essa garrafa vazia e abastece lá no aeroporto antes de sair, enfim, quando você desembarcar, tá bem? Tem uma exceção para alimentação, tá, pessoal? Produtos do Duty Free. Se você comprar produtos alimentares no Duty Free e apresentar a notinha lá, aí você pode entrar no avião com eles, tá bem? Outro ponto que eu preciso falar, itens que não podem embarcar em voo internacional. Aerosol, desodorante aerosol, não pode. Também não pode mousse de cabelo aerosol. E nada cortante, gilete, que tenha lâmina, também não pode. Alicate de unha, que tem aquelas laminazinhas de metal, também não pode. Nada que possa virar aí uma arma, que possa ferir alguém, não pode. Ah, Dayana, mas por acidente eu coloquei na minha mala ou não sabia, o que vai acontecer? Eles vão tirar da tua mala, vão te avisar que não pode e você vai ter que colocar no lixo ao lado do raio-x. E perdeu, né? Porque não vai ter ninguém ali para pegar o item e guardar para você, então você perde.
tá bem? Ah, eu posso levar guarda-chuva? Já vi pessoas conseguirem sim, mas também depende. Se tiver aquelas pontinhas de ferro que eles considerarem arma, não vão deixar passar, tá bom? Mas se for aquele mais à base de plástico, que dobra e não ter pontas perigosas, já vi deixar passar também. Então, assim, esse tipo de coisa é bom vocês já se programarem. Ainda falando de preparação para voar, pessoal, o ideal é que você escolha, se possível, horários noturnos, né? Não sei como é o teu organismo, o teu metabolismo, mas assim, quando você faz uma opção de voar à noite, fica mais fácil para você dormir, passa mais rápido a viagem, você tenta descansar ali um pouquinho, né? Agora, quando você embarca de manhã e tem um voo de 9h50, isso eu tô falando pra mim que voei de São Paulo e foi voo direto. Imagina que vai fazendo outras conexões. Fica muito mais cansativo, porque você tá acordado, o tempo não passa, você assiste um filme, assiste uma série e o tempo não vai passando. Então, se você puder fazer isso, de fazer um voo noturno, ou pelo menos no final da tarde, que você consiga dormir um pouco, pelo menos no avião, já adianta um pouco. Eu consegui dormir um pouco no avião e passou bem mais rápido a viagem para mim. Outra dica, nós chegamos aqui lá em Lisboa 5h40 da manhã. E o nosso check-in no hotel era às 2 da tarde. A maioria dos check-ins aqui em Portugal é às 2 da tarde. Raras exceções a partir do meio-dia, mas a maioria é às 2, né? Você faz o check-in às 2 e faz o check-out meio-dia. E eu cheguei lá e não teve o que fazer, eu só poderia entrar no quarto às 2. Eu não fui avisada quando me compraram, quando eu comprei não me falaram desse detalhe, mas enfim, chegou aqui e eu descobri. Então eu tive que ficar com as malas, as crianças, cansada na rua, fiquei um pouco no parque, fui na lanchonete, depois passei mais um pouquinho. A sorte que depois a moça deixou a gente guardar as malas num guardados que tem no próprio hotel, né, com uma chave e tudo mais. E aí a gente pôde dar uma volta melhor sem as malas, então ficou mais fácil. Mas assim, se programem para esse ponto, né? Depois eu soube que eu poderia ter evitado isso se eu tivesse contratado um dia a mais de hospedagem. Ou seja, eu chegaria aqui no dia 14 de setembro, como eu cheguei, eu poderia ter contratado o quarto desde o dia 13. Aí dessa forma, o horário que eu chegasse aqui no dia 14, eu poderia ter entrado no quarto, tá bem? Então, para você que vem com crianças, ainda mais se vier com bebê, é uma boa dica. Aí você fala, nossa, eu vou gastar um dia mais de hospedagem? É de se analisar, né? Porque você vai chegar cansada, com um filho pequeno, cheia de mala, então às vezes o barato sai caro, tá bem? Pessoal, no aeroporto foi super tranquilo. A gente fez depois que a gente embarcou em São Paulo, né? Apesar daquela correria para pegar o avião, nós chegamos aqui em Lisboa, né? Em Portugal, e fomos para a tão famosa imigração. Com aquele frio na barriga, aquele medo, sim. Ainda falei pro marido, eu tô super nervosa. Ele falou, não parece, amor. Eu falei, porque eu ensaiei muito, mas tô muito nervosa. Tava com a minha pastinha embaixo do braço, com todos os documentos. Uma dica, vocês venham em família, comprou tudo junto, passagem, tudo, hospedagem, tudo junto? Vocês ficam juntos, vão no mesmo guichê, tá? Não fiquem se atrapalhando na hora que chamarem, vocês vão se dividir. Não, vão todos juntos. Nosso caso foi o que nós fizemos. Na hora que nos chamaram, nós fomos todos juntos. Ele falou bom dia, nós entregamos os passaportes, falamos bom dia. Ele olhou para cada um de nós, olhou para minha filha assim, pediu para ela abaixar a máscara, ela baixou, a gente também abaixou a máscara. Aí rapidamente subimos a máscara, ele carimbou e disse bem-vindos e entregou o passaporte pra gente. Eu fiquei assim por um momento em estado de choque, paralisada, e quase que saiu as palavras, é só isso? Meu marido me pegou assim pelo braço disfarçadamente, saiu me arrastando. E eu falei, amor, acabou? Ele falou assim, sim, vamos embora logo daqui. E graças a Deus, gente, assim, eu sei que foi uma imigração dos sonhos e foi uma em 1 milhão, a gente tem consciência disso, tá? Eu converso com muitas pessoas, conheço pessoas novas todos os dias, nós mesmos acompanhamos algumas pessoas que estavam à nossa frente, nós estávamos acompanhando ali como que estava sendo a imigração delas, então quando foi a nossa a gente ficou surpresos demais. E eu dou essa situação que aconteceu conosco, eu dedico a Deus, porque eu tinha orado muito para Deus pedindo a imigração tranquila, a imigração dos sonhos. Eu tinha colocado até
uma frase de oração que eu fiz no Brasil e coloquei no meu espelho, né? Pedindo para Deus me dar uma imigração para Portugal dos sonhos, que eu estava depositando todas as minhas confianças nele, minha fé nele. Enfim, e foi isso que ele fez conosco. E eu tava com tudo na ponta da língua, tinha todo o roteiro de viagem decorado, eu sabia o nome do hotel, sabia que dia que a gente voltava, todas as informações na ponta da língua. Os papéis estavam todos embaixo do meu braço ali na pasta, as crianças, estava todo mundo preparado. Mas assim, foi muito tranquilo a forma com que Deus preparou pra gente. E eu sei que tem pessoas que não têm a mesma sorte, a mesma bênção, né? A gente acompanhou uma senhora mesmo que estava um pouco à frente de nós, e ela estava com uma filha, chegou a vez dela e ela estava muito nervosa, e eles começaram a perguntar um monte de coisa, ela começou a se enrolar, os papéis caíram no chão, ela começou a ficar nervosa. Eu sei que isso, ela estava o quê? Umas 5 pessoas à nossa frente, e foram passando vezes, chegou a nossa vez, ela continuava lá, eu saí, ela continuou lá. Peguei minhas malas, saí do aeroporto, e eu não sei o que aconteceu com ela. Também teve um outro casal que a gente percebeu que estavam bem enrolados, que o marido não achava alguns documentos, a esposa tentando ajudar. Então, pessoal, assim, a nossa imigração foi abençoada, mas o que eu tenho para dar de dica para vocês é se preparem. Eu tinha todas as perguntas na ponta da língua, estudei muito, na altura eu consultei uma assessoria para me ajudar, do que poderiam me perguntar, quais eram as exigências da imigração. E o que eu comparo? Eu comparo a uma prova, pessoal, de vestibular, uma prova que você vai tirar uma carta de motorista. É preparação. Quanto mais você tiver preparado, quanto mais instrução você tiver, melhor vão ser as suas chances. Tem muita gente que fala assim pra mim, é sorte. Eu acredito que a sorte, ela vem com fé em Deus e muito trabalho duro. E foi o nosso caso. A gente teve muito trabalho duro, muito empenho e muita fé em Deus. Outro aspecto que eu quero contar para vocês dessa experiência, ainda no Brasil, depois que a gente passou no raio-x, nós vamos passar ali pela imigração brasileira, né? E ele pegou os nossos passaportes, pediu pra gente abaixar a máscara, baixamos a máscara, levantamos a máscara, pegou o passaporte da minha filha, confirmou, ela é filha de vocês? Eu falei, sim. Ele, vocês são casados? Eu falei, sim. E ele já estava com todos os passaportes. Pegou o passaporte dela, a certidão de nascimento que eu entreguei para ele e foi lá para uma salinha. A gente continuou onde estava no guichê e ele foi para uma sala de vidro que tinha lá dentro. E eu acredito que ele tenha mostrado a um colega, a um supervisor, não sei, mas o rapaz estava com um crachá diferente do dele. E aí ele mostrou, apontou pra gente no vidro, mostrou lá os passaportes pro rapaz, mas a gente estava tranquilo. Por quê? Eu já tinha essa informação, tá, pessoal? Que quando você vai com crianças pequenas, eles olham com muito cuidado para ver se o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe bate com o sobrenome da criança, se os documentos a princípio ali estão todos legais, porque eles têm medo aí de tráfico de criança, de alguém sair com a criança do país que não seja os pais legais da criança, tá bem? Então, a gente ficou tranquilo, deu tudo certo, ele voltou, devolveu os passaportes e deixou a gente seguir viagem. Mas acho também legal falar, porque caso aconteça com vocês, não se apavorem, não fiquem nervosos, tá bem? No caso do pai ou a mãe não ter o mesmo sobrenome, não serem casados, é importante que vocês tenham alguma documentação de união estável, né? Ou declaração, enfim, tá bem? Mas se previnam quanto a isso e saibam que isso pode acontecer. Não aconteceu isso em Portugal, mas aconteceu isso no Brasil. Outro aspecto, pessoal, é o que eu combinei com a minha família. Que ninguém me mandasse mensagens, nem me telefonasse. Meu horário para chegar em Lisboa era previsto para 5h40 da manhã, então eu pedi calma a todo mundo. Eu falei, mãe, família, por favor, quando eu estiver em condições, quando eu estiver bem, eu aviso a vocês. Não me liguem, não me mandem mensagem, para que eu não tenha nenhum problema na imigração, tá bem? Vocês podem atrapalhar sem saber e sem querer. E assim aconteceu, graças a Deus. Só depois que eu saí do aeroporto, que eu já estava indo pro hotel, é que eu avisei minha família que passei, que estava bem, que estava tudo certo, tá? Uma dica importante, pessoal, passou pela imigração, saia do aeroporto. Muita gente fala, já compra o chip. Enquanto você estiver dentro do aeroporto, você pode ser parado por qualquer agente do aeroporto, inclusive segurança. Ele pode pedir para ver sua mala, ele pode pedir para ver seu passaporte de novo, suas documentações. Então, passou da imigração,
pega a tua família, pega as tuas malas e saia lindamente, discretamente embora do aeroporto. Minha filha estava morrendo de sede e ainda tinha um lugar aberto, que a gente chegou às 5h40 da manhã, tinha muita coisa fechada no aeroporto. Meu marido, eu falei, amor, vamos pegar água. Ele falou, não, vamos pegar água não, a gente pega lá fora. Então a gente saiu, pegou o táxi e aí sim a gente parou na lanchonete, a gente sentou, tomou uma água, respirou, tomou um café para depois ir até o hotel. Tá bem? Então, assim, é uma dica também que eu dou pra vocês, porque eu já conheci bastante pessoas que foram paradas depois que falou, passei pela imigração, já peguei minha mala, tô sossegado. E ficou fazendo hora no aeroporto por algum motivo que seja. Ou foi comprar um chip, ou foi esperar alguém, ou foi ligar pra família. E aí foi abordado novamente por algum funcionário do aeroporto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até logo e tchau, tchau!